quadro Seu Emprego desta semana vai falar sobre o trabalhador autônomo. Esta tem sido a saída para muitos para poder fugir da crise e do desemprego. E para falar melhor sobre os direitos do autônomo, ao meu lado está Walter Cunha, que é presidente da Associação dos Advogados de São José. Walter, obrigada pela presença. Eu quem agradeço. Walter, existe uma lei que define o trabalhador autônomo e quem são os trabalhadores autônomos? A nossa Constituição, ela prevê a possibilidade de toda pessoa exercer a atividade profissional. O trabalhador autônomo, ele não é regulado por uma norma específica. Entretanto, a Lei Complementar 128 de 2008, ela trouxe a figura do microempreendedor individual, que também é uma espécie de um trabalhador autônomo. Walter, quem são os trabalhadores autônomos? Nós temos diversas modalidades e características de um trabalhador autônomo. Ele pode ser o profissional liberal, ele pode ser também o microempreendedor individual e ele pode ser também aquela pessoa que exerce uma atividade profissional sem ser regulado por uma matéria jurídica ou um contrato vinculado com o seu tomador de serviço. E Walter, nós temos ouvido falar muito do termo freelancer. Isso é considerado também um trabalhador autônomo? É um tipo de atividade profissional a ser exercida com natureza jurídica diferenciada. O freelancer é aquele que realiza uma atividade, um exercício de uma profissão sem um vínculo empregatício. Ele realiza um trabalho, uma atividade esporadicamente. Isso diferencia de um vínculo de um emprego ou de um empregado. E Walter, qual que é a diferença de um trabalhador autônomo e quem trabalha de carteira assinada? Bom, existem algumas diferenças. A CLT, ela rege a matéria características específicas de um empregado. Ele precisa ter subordinação, pessoalidade, ele precisa ter onerosidade, ou seja, a relação de trabalho dele precisa ser onerosa, financeira, ele precisa ter habitualidade e o que nós chamamos de alteridade. Esses 5 requisitos são requisitos elementares para características de um vínculo de emprego. Um trabalhador que exerce uma atividade profissional que não preenche os 5 requisitos, ele necessariamente não é um empregado. Consequentemente, ele passa a ser, possivelmente, um trabalhador autônomo. E Walter, a questão da previdência, na hora de requerer aposentadoria, o trabalhador autônomo ele tem esse direito? Sim, ele tem esse direito desde que ele faça a contribuição ao Instituto de Previdência. No caso do trabalhador autônomo, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Walter, voltando um pouco na questão dos tipos de trabalhadores autônomos, o senhor pode dar um exemplo de trabalhador liberal ou informal? Claro, nós temos algumas espécies de trabalhadores autônomos. Por exemplo, o prestador de serviço, aquele que é regido por um órgão de classe, o engenheiro, o arquiteto, o advogado, o médico, o veterinário, é uma espécie de trabalhador autônomo. Nós temos também uma espécie de trabalhador autônomo que é o microempreendedor individual. É aquele que possui o seu registro na Receita Federal, na Prefeitura Municipal e está habilitado para exercer uma atividade como microempreendedor individual. Ele não possui uma subordinação, um vínculo. E nós temos também a natureza jurídica do trabalhador autônomo informal. É aquele que exerce uma atividade de trabalho, mas não regularizou o exercício da sua profissão perante a Receita Federal e a Prefeitura Municipal. Exemplos, acontece muito. Um pedreiro, um pintor, principalmente na área de construção civil, ele exerce uma atividade, não se enquadrou como microempreendedor individual, passou então a exercer a atividade como um trabalhador autônomo informal. Walter, como que um trabalhador autônomo pode se cadastrar para poder contribuir com a Previdência? Bom, o primeiro passo, ele deve ligar para 135. É uma central de atendimento do INSS. Lá ele irá obter informações de como contribuir mensalmente com o Instituto Nacional do Seguro Social. Essa contribuição mensal é que assegura a esse trabalhador autônomo o direito à aposentadoria, ao auxílio-doença, auxílio-acidente e todos os outros benefícios que são assegurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social. E Walter, falando mesmo, indo por essa linha dos direitos do trabalhador, além de auxílio-doença, além da Previdência, licença maternidade, seguro-desemprego, o trabalhador autônomo ele tem direito a esses benefícios também? A legislação previdenciária, ela prevê esses benefícios a todos os seus segurados, ou seja, aquele que contribui para o Instituto.
Existem alguns requisitos elementares para que ele tenha cobertura, um período de carência para o trabalhador autônomo. Para cada tipo de benefício, ele possui uma carência específica. Por exemplo, o auxílio maternidade contribui 10 meses de contribuição. Dentro desse cenário, há necessidade sempre do trabalhador se informar pela Central de Atendimento 135 do INSS. Além desses benefícios, a questão da pensão também entra no trabalhador autônomo? Sim, a pensão por morte também há cobertura para o trabalhador autônomo. Mas, como eu disse, há um período de carência que deve ser consultado pelo trabalhador direto na Central 135 do INSS. E a questão da aposentadoria, Walter? Para requerer essa aposentadoria, como que o trabalhador autônomo deve proceder? Bom, o primeiro passo, ele deve fazer um agendamento por intermédio da Central 135 do INSS. Após esse agendamento, ele irá comparecer à sede do INSS mais próximo da sua residência, conforme previamente agendado, e lá ele irá obter a informação necessária para que possa requerer essa aposentadoria. Não havendo enquadramento ou caso haja uma rejeição do Instituto quanto à aposentadoria, recomendo que esse trabalhador procure um advogado da sua confiança para que possa estudar o caso e, se for necessário, ajuizar a ação competente em preservação do direito desse trabalhador. Walter, na questão do Fundo de Garantia, o FGTS, esse benefício é concedido ao trabalhador autônomo? Não, esse benefício não é concedido ao trabalhador autônomo. Por qual motivo? A natureza jurídica do Fundo de Garantia ela tem uma natureza jurídica de indenização pelo tempo de trabalho que o empregado exerceu na sua atividade perante uma empresa. No caso de um trabalhador autônomo, ele não possui esse direito. Bom, Walter, eu agradeço novamente sua presença, obrigada pelas informações. E o quadro Seu Emprego fica por aqui, até a próxima.